Estamos aqui na Convenção de Contabilidade do Rio de Janeiro, a presença de Bernard Api, secretário da Reforma Tributária, que veio esclarecer para os profissionais da contabilidade muitas das angústias e dúvidas do nosso público sobre a reforma. Bernard, acho que a grande pergunta que você já deve ter respondido exaustivamente é sobre as projeções do valor da alíquota, né? Que eu gostaria que você explicasse para o nosso público quais são as características, o que precisa ser considerado para que se possa projetar ou não um valor, uma porcentagem. Bom, a alíquota dos novos tributos, o IBS, que vai ser dos Estados Municípios da CBS, a alíquota conjunta, ela vai ser aquela que vai manter a carga tributária no nível atual. Então, a arrecadação vai ser a mesma que tem hoje, só que agora de uma forma transparente. E mais, a alíquota vai incidir sobre o preço sem imposto, ao contrário do que acontece hoje no Brasil, em que a alíquota incide sobre o preço com imposto. Então, só para ter uma ideia, qual é a alíquota hoje no Brasil? Alguma coisa que a gente pode chamar de alíquota padrão. Pensa num produto que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. Um produto com essas características, a alíquota sobre preço sem imposto hoje é de 34,4%. Se existe uma alíquota padrão hoje no Brasil, é de 34%. A alíquota no novo tributo, ela vai depender de algumas questões. Ela vai depender do quanto se vai arrecadar de imposto seletivo, porque quanto mais se arrecadar de imposto seletivo, menor pode ser a alíquota da CBS para poder manter a arrecadação. Ela vai depender da regulamentação daqueles regimes específicos, que são formas diferentes de cobrar. Então, dependendo da regulamentação, se eles arrecadarem mais, a alíquota padrão vai ser menor, se eles arrecadarem menos, a alíquota padrão vai ser maior. Vai depender da definição exata dos bens e serviços que vão ter alíquotas reduzidas, as categorias já estão definidas na emenda constitucional, mas dentro de cada categoria você vai ter que definir exatamente aquilo que tem direito à alíquota reduzida, isso vai estar na lei complementar. E a alíquota padrão vai depender, por último, do que vai acontecer com a sonegação e inadimplência. A gente tem certeza que a reforma tributária vai reduzir a sonegação, vai reduzir a inadimplência, não só pela simplificação, mas porque está prevista uma mudança no modelo de cobrança, e essa mudança tem um efeito muito positivo de reduzir sonegação e inadimplência. Agora, a gente não consegue estimar com precisão qual vai ser esse efeito. E quanto menor for a sonegação e inadimplência, menor vai ser a alíquota padrão para manter a arrecadação atual. A gente tem algumas estimativas prévias do Ministério da Fazenda com base em hipóteses realistas, mas hipóteses, e com base nessas hipóteses a gente estima uma alíquota sobre o preço sem imposto entre 25,9% e 27,5%, mas como eu falei, tudo isso vai depender de fatores que ainda vão ser regulamentados. Perfeito, Bernard. Muito se fala sobre o propósito da reforma tributária, né? Com as mudanças no texto original, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda dá para afirmar que a reforma tributária ainda cumpre com o seu propósito de simplificar o nosso regime tributário? Sim, com certeza a reforma tributária cumpre com o propósito de simplificar. Deixa eu explicar, a reforma tributária ela afeta a economia de forma positiva de três formas. Uma é via simplificação. A segunda é via eliminação de distorções que oneram investimentos e prejudicam a competitividade da produção nacional. E o terceiro é corrigindo distorções na forma de organização da economia. Então, só para dar um exemplo, aqui no Brasil hoje, um prédio feito em concreto armado, você agrega valor no canteiro de obra e paga PIS/COFINS cumulativo e paga ISS. E se eu quero fazer o mesmo prédio com uma estrutura pré-fabricada, eu agrego valor na indústria e pago ICMS e PIS/COFINS não cumulativo. Então é muito mais barato fazer um prédio de concreto armado do que um prédio com estruturas pré-fabricadas. Só que é mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada. Então na hora que eu fizer a reforma tributária, com a mesma quantidade de trabalhadores e capital, eu vou construir mais prédios do que eu construo hoje. Então esse tipo de distorção, tanto essa parte dos investimentos, da desoneração dos investimentos, como da correção daquelas distorções que prejudicam a competitividade da produção nacional. Como essas distorções na forma de organização da produção estão 100% resolvidos na reforma tributária. Então isso é uma coisa importante. Agora, do ponto de vista da simplificação, eu costumo dar uma imagem que acho que ajuda a gente a entender. A gente tem hoje uma complexidade da ordem de 100. Se a gente tivesse aprovado a reforma sem nenhuma exceção, a gente teria uma complexidade da ordem de 10. Com as exceções que foram introduzidas, a gente vai ter uma complexidade da ordem de 30. Aí tem duas formas de olhar. Você fala o seguinte, olha, em vez de eu reduzir 90% da complexidade atual, eu vou reduzir 70%. É bom.
Tem outro jeito de olhar e falar, olha, em relação ao sistema sem nenhuma exceção, eu estou triplicando a complexidade. Mas perto do que é hoje é muito, muito, muito melhor do que nós temos hoje, com certeza absoluta. Excelente. Agora, outra questão também dos contadores, desse público contábil, que eles têm a sensação que terão que reaprender tudo o que sabem sobre regime tributário. Mas é importante falar sobre o período de transição, né? Nenhuma das mudanças serão feitas de forma abrupta. Então, gostaria que você falasse sobre esse período transitório. Tá bom. Bom, de fato, vai ter que ter um novo sistema, vai ter um aprendizado em cima do novo sistema. Mas, de novo, como ele é bem mais simples que o atual, vai ser um aprendizado mais simples do que o tempo que foi gasto para entender o sistema atual, se é que alguém entende o sistema atual. Mas a transição, ela é uma transição longa, tem um período de preparação, que é 2024, 2025, aprovação da lei complementar, que vai ter muito mais detalhe para as pessoas entenderem melhor o que está sendo colocado. Tem um período de teste em 2026 e tem a mudança nos tributos federais em 2027. Depois tem ainda a transição dos tributos estaduais e municipais entre 2029 e 2033. Mas eu acho que o período é daqui até 2027, as pessoas sim vão ter que aprender como funciona um novo sistema. Mas, como eu falei, é um sistema muito mais simples, tem tempo, não vai mudar do dia para a noite, não é o começo do ano que vem. Tem todo o processo de discussão da lei complementar, seria importante os contadores participarem dessa discussão também, trazerem o seu ponto de vista para essa discussão. Quanto mais agentes da sociedade participarem, melhor. Mas vai ter um tempo para as pessoas aprenderem como é o novo sistema tributário. Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro e alguns outros estados já sinalizaram um possível aumento do ICMS, justificando esse aumento por conta da reforma tributária. Você entende que isso se aplica? De fato, há necessidade de um aumento do ICMS por conta dos resultados da reforma? Não, certamente não é a reforma tributária a causa do aumento dos tributos que está acontecendo agora, do ICMS, por um motivo muito simples. A reforma tributária, a transição dos estados só começa em 2029 e termina em 2033. É verdade que uma parte da receita do imposto dos estados, que é uma parte decrescente ao longo do tempo, vai ser distribuída conforme a participação na arrecadação entre 2024 e 2028. E aí os governadores vão falar, por conta disso eu tenho que aumentar o ICMS agora. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque o governador do futuro, vai estar lá em 2029, vai estar lá em 2033, esse governador tem autonomia para fixar a alíquota do imposto, do IBS. Então, se ele achar que a participação dele na arrecadação entre 29 e 33 não reflete adequadamente sua participação histórica, ele pode, lá em 2033, subir a alíquota. Agora, me diga, por que o governador que está hoje no poder vai ter o desgaste político de aumentar a alíquota para que o governador que vai estar no poder em 2033 não tenha que sofrer o desgaste político de subir a alíquota pelo mesmo motivo? É óbvio que a razão pela qual eles estão subindo a alíquota agora é outro. Eles tiveram sim uma perda de receita por conta da Lei Complementar 192 e sobretudo da Lei Complementar 194, que reduziu a alíquota sobre eletricidade, telecomunicações e mudou a forma de tributação de combustíveis. E isso tem um impacto na arrecadação, sim, dos estados, mas esse é o motivo. O motivo não tem absolutamente nada a ver com a reforma tributária, porque logicamente não faz sentido nenhum um governador hoje sofrer um desgaste político para que o governador do futuro não tenha que sofrer exatamente o mesmo desgaste político. Perfeito, Bernard, muito obrigada pelas suas respostas. Acho que deu para clarear e esclarecer o público contábil. Muito obrigada.